Programa Câmara na TV. No programa de hoje, dando continuidade à parceria entre Câmara de Matão e Rede TCESP, vamos falar sobre os seguintes temas: controle interno, alerta sobre gastos com shows, lei de improbidade administrativa, lei de responsabilidade fiscal, fiscalização surpresa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e sobre o repasse ao terceiro setor. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou, durante realização de encontro estadual de controladores e profissionais que trabalham no setor, nos municípios e no estado, nova edição do Manual de Orientação do Controle Interno. Na oportunidade, a Corte também apresentou o Portal Controle Interno, página dedicada a compartilhar conteúdos voltados ao aprimoramento da atuação dos setores de controle interno. Ao longo do dia, composta por 4 painéis temáticos, a programação do primeiro encontro estadual de controle interno buscou aprofundar temas e enfoques relacionados ao assunto central, com discussão de cases e compartilhamento de experiências sobre o papel e atuação das controladorias nos órgãos públicos. O evento, promovido pela Corte de Contas, contou com cerca de 350 participantes presenciais e transmissão em tempo real pelo YouTube. Os debates ocorridos nos 2 períodos contaram com mais de 5.000 visualizações. A íntegra das palestras está disponível no canal da Escola Paulista de Contas Públicas no YouTube. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu alerta endereçado aos responsáveis por órgãos públicos estaduais e municipais, no qual afirma que as despesas com dinheiro em shows artísticos, caso comprometam os serviços essenciais, poderão ser consideradas ilegítimas. De caráter preventivo, a recomendação prevê que as despesas com shows e contratações artísticas não podem ocorrer quando comprometem a oferta de serviços públicos essenciais, como educação, saúde e saneamento básico, ou quando contribuem para o desequilíbrio fiscal das contas públicas. O alerta se dá em função do aumento de casos de jurisdicionados que realizaram despesas discricionárias com festejos em detrimento de investimentos prioritários determinados pela Constituição e pelas leis. O TCE também considerará ilegítimas as despesas na hipótese de o ente estar em situação de calamidade pública decretada. A notificação emitida pela Corte, fruto de recomendação feita pelo Ministério Público de Contas junto ao TCESP, foi aprovada por unanimidade do colegiado. O descumprimento das exigências poderá ensejar a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 104 da Lei Complementar Estadual 709 de 1993, comunicação ao Ministério Público do Estado, sem prejuízo de outras providências que forem determinadas no exame das contas anuais. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou um seminário para debater os desafios da Lei de Improbidade para a Administração Pública, com a participação de juristas e operadores do direito público que apresentaram análises sobre a alteração legislativa ocorrida no ano de 2021. O encontro reuniu servidores, gestores públicos, acadêmicos, entre outros interessados, que participaram de 5 painéis temáticos. A abertura das atividades coube ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Dimas Ramalho. Esse evento de hoje debate um assunto da maior importância, que é a questão da improbidade. A lei de improbidade para a administração pública foi discutida muito pelo Congresso Nacional. Todas as pessoas que participavam das discussões têm dúvidas até hoje, alcance, o que significa isso para as ações que estão em andamento, qual é o impacto disso no combate aos atos de corrupção, como é que o agente público pode encarar essa questão, como o Ministério Público, Procurador de Justiça, Defensoria, Judiciário, atuam nessa nova lei. Os diversos painéis mostraram várias nuances sobre o assunto abordado no evento. Dizer que é um evento muito importante, porque a Corte de Contas ela atua na prevenção dos ilícitos, junto com o administrador público. Por isso, as alterações, esse seminário de hoje é importantíssimo para ajudar o gestor público, o servidor público em geral, para poder defender o interesse público. Por isso que as alterações, elas ocorreram no ano passado com a Lei 14.230, são vários pontos, né? Destacamos aqui mais de uma dezena, mas é importante, por exemplo, aquele do artigo 10, que tirou a modalidade culposa da improbidade administrativa que causa dano ao erário. E a segunda pergunta é sobre o lançamento do seu livro, né? Corrupção e Dano Social, Análise da Responsabilidade Civil, inclusive na nova lei de improbidade administrativa. O que o senhor poderia destacar do livro, doutor?
É uma alegria, né? Além do convite para a palestra, o tribunal também permitiu que fizesse esse singelo lançamento aqui. O livro a gente estuda a ótica da corrupção e improbidade administrativa com ênfase na responsabilidade civil, os danos que a corrupção causa ao erário, à sociedade e tudo mais. Então é um enfoque do livro e fica aqui mais uma vez o obrigado ao Tribunal de Contas. Basicamente, a principal alteração foi se exigir para os tipos de improbidade administrativa o que a gente chama de dolo, isso é, aquela vontade consciente e deliberada do agente de incorrer em uma daquelas situações descritas pela lei como atos de improbidade administrativa. A nova lei, ela abordou em diversos pontos, trouxe inovações que exigem a participação ativa do sistema de controle externo. E isso é uma demonstração de respeito, de deferência com a importante atividade desenvolvida pelos tribunais de contas. Então nós vamos trazer uma abordagem, fazer uma abordagem a respeito desse assunto para expor aquilo que foi inovador no que se refere ao exercício do controle externo em prol da probidade administrativa. Todos os temas que a gente viu hoje, o painel, dos painéis, são muito importantes, porque a reforma na lei de improbidade, ela mudou muita coisa na lei, no sistema de responsabilização, mudou questões sobre bens jurídicos, sobre os ilícitos, mudou sobre as sanções, mudou muito o processo judicial e tem muito debate aí pela frente. Então, é interessante que as instituições públicas, a sociedade civil, se debruce sobre o tema, porque tem muita alteração que tem repercussão concreta em casos em andamento e também em casos até ainda para serem propostos, né, de ação de improbidade. Então, eu acho que é um tema bastante relevante, porque tem muita mudança e mudanças controvertidas, tanto que, né, como eu falei ali na nossa apresentação, nós já temos 5 ADs propostas, 2 já julgadas, então tem pano para manga assim, sobre a nova lei. Das 644 prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 575 delas, o percentual de 89%, receberam alertas por risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao período anterior, quando 533 municípios foram alertados, houve aumento de 8% dos casos. O relatório de alertas da Corte de Contas Paulista, com análises contábeis dos dados de receitas e de despesas relativas ao terceiro bimestre deste ano, apontou também indícios de irregularidades na gestão orçamentária de 571 municípios. Além disso, 63 arrecadaram menos que o planejado. O levantamento revelou ainda que 29 prefeituras, 4 câmaras municipais e 11 entidades municipais deixaram de enviar o balancete contábil conforme previsto no calendário de obrigações do tribunal. A não apresentação das contas configura ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade, ficando o responsável sujeito a diversas penas, inclusive ao pagamento de multa. Assinado pelo conselheiro-presidente Dimas Ramalho, o balanço com os municípios e os entes alertados foi publicado no Diário Oficial do Estado e também pode ser acessado no portal do TCESP no link tce.sp.gov.br/comunicados. As informações completas e detalhadas por município estão disponíveis para consulta e download na plataforma Visor, acessível pelo endereço www.tce.sp.gov.br/visor. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou no dia 20 uma fiscalização surpresa em 273 hospitais e unidades de saúde que são gerenciadas por organizações do terceiro setor, qualificadas como organizações sociais de saúde, as OSs. Desse total, 232 locais são de responsabilidade dos municípios e 41 pertencem à rede estadual. A ação envolveu 336 servidores do tribunal em 120 cidades diferentes e teve como objetivos avaliar a qualidade do atendimento aos usuários e as condições físicas das unidades e dos equipamentos médicos. A fiscalização foi realizada de forma concomitante e presencial pelos agentes de fiscalização do tribunal, que avaliam quesitos que constam de um formulário técnico respondido via tablet. Os trabalhos foram transmitidos em tempo real por meio de uma central de monitoramento. Entre os itens que foram fiscalizados estão o controle de presença das equipes médicas, as condições de armazenamento de medicamentos, a limpeza e a acessibilidade das instalações e o transporte de pacientes. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Dimas Ramalho, comentou sobre a atividade. Estamos hoje em 120 cidades e 273 instituições de saúde geridas por OSs.
Nesse momento estou aqui no Hospital Presidente Prudente. Estamos vendo o quê? Como está o atendimento, se há filas, se falta remédio. Por um motivo muito simples. O Estado põe bastante dinheiro a OS. E nós queremos saber se as OS correspondem ao serviço que a população merece. O TCE encontrou irregularidades, como medicamentos fora do prazo de validade em 13% das unidades fiscalizadas, médicos ausentes de seus postos de trabalho em 12% dos casos e equipamentos de diagnóstico quebrados ou em desuso em 31% dos locais. Os gestores dos contratos firmados com as entidades do terceiro setor serão notificados e terão prazo de 10 dias para apresentar justificativas ao tribunal sobre as eventuais irregularidades. O relatório geral das atividades está disponível no site do tribunal. Também foram encontrados muitos prédios em situação precária, com salas de espera com paredes mofadas e infiltrações, banheiros interditados e sem condições de uso, móveis quebrados e em desuso e até a presença de um cachorro na sala de espera. Além disso, 61% das unidades de saúde fiscalizadas não possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Concluída a ação, todos os dados coletados, informações, fotos e vídeos foram reunidos e estão sendo validados pelos departamentos de fiscalização. Após essa etapa, o tribunal apresenta um relatório gerencial consolidado, apresentando a situação geral e as possíveis irregularidades e problemas detectados. O governo estadual e as prefeituras paulistas, exceto a da capital, destinaram um montante de R$ 109.426.979.648,77 a 14.371 entidades do terceiro setor nos últimos 4 anos, segundo o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os dados coletados em setembro revelam que, dentre as várias modalidades de parcerias firmadas com as denominadas organizações da sociedade civil, no período de 2019 a 2022, os municípios repassaram R$ 58.094.509.470,55. Já o governo estadual destinou no mesmo período um total de R$ 51.332.470.178,22 para a execução de políticas públicas por entidades do terceiro setor, sobretudo nas áreas da saúde, educação, cultura e assistência social. De acordo com o estudo, o setor que mais recebeu recursos foi a saúde, com R$ 90.678.286.463,06, ou 82,87% do total de repasses públicos realizados. Em segundo lugar, a educação consumiu R$ 9.605.172.371,09, um percentual de 8,78% do total de transferências dos últimos 4 anos. As entidades de assistência social aparecem na terceira colocação, tendo recebido repasses da ordem de R$ 5.095.792,71, ou 4,66% do montante global. No ano de 2022, o montante transferido chegou a R$ 21.282.172.373,64, sendo R$ 11.234.323.040,59 parte dos municípios e R$ 10.047.849.333,05 vindos do Estado. Um total de 12.414 entidades receberam os repasses. Mais de 81% dos valores repassados foram para a saúde, totalizando R$ 17.314.214.610,72. Os dados completos estão disponíveis no painel Terceiro Setor, no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem o intuito de apresentar, de forma simples e de fácil entendimento, um cenário sobre a destinação de recursos públicos municipais e estaduais para entidades que integram o terceiro setor. A plataforma, atualizada com informações do Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e do Sistema de Auditoria Eletrônica de São Paulo, AUDESP, monitora os valores, os contratos, as entidades e as formas de transferência. O painel permite ainda aplicar filtros de buscas por município, entidade ou ano e a possibilidade de fazer download dos dados por meio de planilhas. Programa Câmara na TV.